Eleições 2020. Conheça melhor o seu candidato com as principais pautas do dia a dia: saúde, educação, segurança, cultura e geração de emprego. Fique agora frente a frente com o candidato Mais FM 97,5 nas eleições municipais 2020. Muito boa noite, estamos começando o nosso programa especial Eleições 2020, eleições que vão escolher os prefeitos e vereadores em todo o Brasil. E a Mais FM faz uma ampla cobertura para você ouvinte a partir de agora. Muito bem, agora sim estamos tudo certo, um problema técnico aqui, mas já está resolvido. Olá, ótima noite para você, seja bem-vindo a Mais FM. Como eu disse anteriormente, estamos começando o nosso programa frente a frente com o candidato. O nosso entrevistado de hoje é Paulinho e Mila, do PT. As entrevistas fazem parte da estratégia da emissora Mais FM 97,5 de colaborar e divulgar as ideias dos candidatos. A alternativa das entrevistas foi a melhor encontrada para que todos os 5 candidatos pudessem expor os seus projetos e planos de governo para Itapuranga. A ideia é manter a isonomia, a transparência, a imparcialidade, o respeito com todos os candidatos, sem perder a oportunidade, é claro, de questioná-los neste momento tão oportuno para o eleitor itapuranguense. É o momento do eleitor tirar as suas dúvidas antes de votar no dia 15 de novembro. Todos os candidatos participam com o mesmo tempo. As temáticas serão as mesmas, porém, temas livres e perguntas livres serão de acordo com o perfil de cada candidato. Por conta da pandemia e visando preservar a saúde dos candidatos e também da equipe da Mais FM, foi permitida apenas a presença de um assessor ou o candidato a vice, do pleiteante nas entrevistas. Esse assessor não participará diretamente das entrevistas, estará aqui somente para assessorar o entrevistado. Lembrando que a Rádio Mais FM não é responsável por nenhum tipo de diálogo aqui hoje proferido pelo candidato, muito menos de planos de governo futuro. Amanhã nós iremos entrevistar por ordem de sorteio, que foi realizado na presença dos assessores e também do candidato Eli Pinto, o Messias Mota, do PSL. Na quarta-feira será a vez de Davi Soares. Miro Marçal será o nosso entrevistado na quinta-feira. Eli Pinto, do DEM, será o nosso entrevistado na sexta-feira. Então, eu estou de frente a frente com o candidato Paulinho e Mila. Quem é Paulinho e Mila? Esta é a apresentação que nós iremos fazer sobre o candidato Paulinho e Mila. Ele tem 49 anos, é solteiro, tem um filho. Nasceu em Itapuranga, na região dos Capangas, zona rural aqui do município. Seus pais, seu Tião e Mila e Dona Conceição, o ajudaram a fundar o Movimento dos Trabalhadores Rurais de Itapuranga e, posteriormente, o Diretório do Partido dos Trabalhadores aqui no município, o PT. Por necessidade, começou a trabalhar muito cedo em confecções, farmácias e no comércio da cidade, até entrar para a vida pública em 2012. Possui ensino médio completo e atualmente é vereador pelo 2º mandato consecutivo, reeleito em 2016 com mais de 840 votos. Sua atuação na Câmara de Vereadores se destaca e é reconhecida pelos projetos e votações em prol do povo do campo, dos mais pobres e dos trabalhadores e empresariados da cidade de Itapuranga. Eu estou frente a frente com o candidato Paulinho e Mila. Boa noite. Boa noite, Milton Magalhães. Boa noite de forma especial também a todo querido povo de Itapuranga. Antes de tudo, quero agradecer a cada
a cada um pela acolhida, pelo aperto de mão nessa minha caminhada, nessa nossa trajetória, nesse novo projeto que estamos apresentando ao nosso povo. Um projeto de mudança, um projeto humanizado que nós queremos apresentar em nosso governo. O projeto da esperança. O projeto da esperança que abraça o trabalhador rural, que abraça o trabalhador da cidade, que abraça o empresário, que abraça o servidor público, para que nós possamos ter uma cidade desenvolvida, que nós possamos apresentar dentro do Poder Executivo o mesmo intuito de um trabalho ético, um trabalho transparente, para que nós possamos trazer motivação para que nós possamos ter uma cidade bem administrada e respeitada, Milton. Nós queremos agradecer a cada um, a cada segmento que hoje abraça a candidatura de Paulinho Mila e Paulo Horta. Dentro desse entendimento, desse projeto de esperança, nós entendemos que a prefeitura, o órgão público mais importante da nossa cidade, a prefeitura não pode ser mais vista como uma fonte de enriquecimento para os grupos e famílias na vida política. Nós precisamos ver a prefeitura como uma fonte de recurso para ser aplicado corretamente, de forma justa, em todas as áreas para o nosso povo. Levar ao povo o que é do povo. Esse é o intuito do nosso trabalho, do nosso projeto que nós queremos apresentar na prática no nosso governo. Por isso eu peço a cada um que está aí do outro lado, que tem me recebido, que vocês possam dar essa oportunidade do voto para que nós possamos governar a nossa cidade. Muito bem, foi dado 2 minutos para o candidato fazer os seus cumprimentos. A partir de agora nós vamos cronometrar 3 minutos para as respostas. O ouvinte da Mais FM sempre fez e sempre fará a nossa programação. Então você, ouvinte da Mais FM, pode participar conosco no 3355-1388, WhatsApp. Se você tem alguma pergunta para o candidato Paulinho Mila, a qualquer momento nós podemos colocar essa pergunta no ar, desde que você se identifique, né, o seu nome, pelo menos o primeiro nome, e grava a mensagem. Tem que ser uma mensagem de voz, não pode ser mensagem de texto, uma mensagem de voz. E, por favor, os ouvintes que forem participar, claro que nós vamos fazer uma filtragem antes, para que não saiam palavrões aqui no ar, né, da Rádio Mais FM, que se contém em fazer perguntas de diálogo, perguntas de plano de governo, de atuação parlamentar, para que nós possamos aprofundar ainda mais a democracia e a discussão eleitoral do qual nós estamos tendo neste ano de 2018. Muito bem, estamos prontos a partir de agora, então começamos com os temas livres, viu, o candidato Paulinho Mila. Esses 2 anos de mandato como vereador, o senhor tem sido um candidato polêmico em alguns pontos. Agora, o que o senhor tem feito de positivo, o senhor tem feito para a população de Itapuranga em geral? 3 minutos, candidato. Milton Magalhães, eu quero direcionar ao nosso povo de Itapuranga a importância de um parlamentar hoje no Legislativo, de estar ali representando de fato. Esse foi um dos papéis importantes. Desde o primeiro ano do primeiro mandato, eu venho desempenhando um papel do qual eu tenho um entendimento que eu represento de fato o povo. Aquela cadeira que eu sento nela, quem me colocou lá foi o povo. Por isso, eu desempenhei um papel na defesa. Talvez usar essa fala da polêmica, mas sim porque há uma necessidade da gente ter posicionamento na hora de ter determinados projetos polêmicos e de estar à frente no combate para defender o povo. Projetos importantes que eu apresentei, 8 projetos que viraram leis, muito importante, talvez o tempo não me dê a oportunidade de apresentá-los todos, mas também os projetos que trouxe a contrariedade da nossa sociedade, projetos que ferem o bolso do nosso povo, como o projeto de taxa de iluminação pública rural, que fere e que contraria todos os princípios no nosso meio rural. Isso foi uma injustiça e nós conseguimos combater junto com o povo, através de baixa assinada, foi onde fez com que o prefeito atual refluísse para retirar essa lei. Também projeto que eu não achei de acordo, que é o projeto de votar
ao aumento no sentido do 13º salário, enquanto tinha um argumento que a folha do nosso município não conseguiria fechar o ano de forma positiva, mas porém foi apresentado, votado e contrariando a vontade do nosso povo de Itapuranga. Portanto, está na lembrança de todos, toda aquela polêmica, todo aquele manifesto na porta do Legislativo. Porque eu quero dizer a você, Milton, nós precisamos passar o nosso país a limpo. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos representantes do povo. Nós não podemos trabalhar em causa própria. Nós precisamos, eu quero dizer a você hoje, ao nosso servidor público, aquele que ficou naquele período daquele ano afastado do trabalho, foi demitido por justificativa que a nossa folha não conseguiria fechar. Mas, porém, 2 meses depois foi aprovado o 13º salário. Lembrando que não é uma lei federal. O STF diz que possa pagar os agentes políticos o 13º salário, qualquer que seja, mas, porém, dentro do orçamento municipal. E naquele momento nós não tínhamos essa permissão. Então eu me senti que eu contribuí muito ali naquele momento, porque esse 13º onerou a nossa folha em quase 200 mil. Isso poderia ter sido aplicado em outras áreas, ou, no entanto, fazer o pagamento dos funcionários públicos no sentido de defender aquilo que é direito, a insalubridade que hoje, até hoje, paga-se apenas 10%, que é direito que está na Constituição Federal. Muito bem, como nós dissemos, né, foi polêmico, muito polêmico essa situação. Eu quero fazer uma ponderação com o senhor. A média salarial do Brasil hoje é de R$ 2.261, segundo dados deste ano do IBGE. O senhor está de acordo, o senhor como vereador, está de acordo que um vereador aqui no município de Itapuranga ganhe muito mais do que a média salarial? Ou seja, um salário de um vereador de Itapuranga, R$ 6.012,60. 3 minutos, candidato. Milton Magalhães, ao povo de Itapuranga eu quero direcionar, não sou de acordo. Porém, foi com esse propósito, não é hoje só na teoria que o Paulinho Mila está dizendo. Portanto, eu abri mão desse 13º, que é para mim um privilégio, uma mordomia para a classe política, que nós precisamos hoje fazer um ajuste, fazer a reforma que mais precisa nesse país. Eu quero falar ao nosso povo brasileiro. Todos nesse momento de pandemia enfrentaram essa crise financeira no país. O único que não foi afetado foi a classe política. Nós precisamos urgentemente de uma reforma política no país para tirar privilégios, para tirar mordomias, para tirar tudo aquilo que o brasileiro que trabalha no dia a dia que não tem. Eu quero dizer para vocês, começando pelo salário. Eu propus isso num dos meus requerimentos no começo desse ano, no início da pandemia, que nós fizéssemos uma redução de no mínimo 30%, de 25% a 30% no salário para contribuir com a grande crise financeira que estava sendo enfrentada e com a minha preocupação com o fechamento da folha do nosso município, que já tinha sido dito pelo atual gestor. Eu concordo nos adesivos que estão nos carros da nossa cidade. Um vereador não pode ganhar mais do que um professor. Então essa política eu defendo, e defendo na prática, porque sempre me posicionei dessa forma diante de um debate, diante de discussões junto com a sociedade. Assim que eu acredito num projeto participativo, desde a vereança, você precisa ter a participação da população, você precisa ter a participação do povo no orçamento da nossa cidade, na aplicação dos recursos. Precisamos tratar o nosso bem público, que é o dinheiro, a aplicação de forma correta e ética, para que nós possamos levar as políticas públicas às pessoas mais carentes, mais necessitadas, para que nós possamos ver uma saúde de qualidade humanizada, para que nós possamos discutir a educação de forma humanizada e dar sustentação aos nossos profissionais da educação. Uma assistência social que realmente funcione, agricultura familiar, que nós temos que ter um compromisso de trabalhar com a agricultura familiar desde de todo o sistema que é do sindicato, da Cooperaf, da Central,
Isso nós precisamos fazer, dar sustentação às políticas públicas e não apenas manifestar o nosso poder em causa própria. Essa é a política que o Paulinho defende. Então, a você, cidadão de Itapuranga, esse novo projeto que nós temos para Itapuranga, o projeto da esperança, nós estamos apresentando a vocês que a nossa cidade pode ser passada limpa. Candidato Paulinho e Mila do PT, nosso entrevistado nesta noite de segunda-feira, é o primeiro candidato dos 5 que irá ficar frente a frente com o eleitor nessa semana, começando hoje, indo até na próxima sexta-feira. Candidato, o senhor fez críticas ao 13º, que foi votado na Câmara de Vereadores de Itapuranga. Mas caso o senhor seja eleito prefeito, o que o senhor pretende fazer para reverter essa situação? 3 minutos, candidato. Eu quero direcionar novamente ao povo de Itapuranga como nós pretendemos fazer um mandato participativo, chamar a população em audiência pública para a gente tratar e traçar uma discussão em cima disso tudo. A população, mais do que nunca, manifestou em 2 votações a importância e que não queria que aquilo fosse aprovado naquele momento, aquele projeto de lei. E nós precisamos continuar tratando isso com respeito e com determinação. Nós não podemos, após a eleição, dizer que ou não, novamente, tocar no assunto ou voltar a discutir com a população. Isso, para mim, chama governo participativo. Nós precisamos. E tenha em mente que nosso município, o prefeito, é governado por mim. Tem a concepção e o entendimento que nós precisamos, estou dizendo aqui diante de todos os ouvintes, que nós precisamos urgentemente fazer uma redução em todos os gastos na vida da classe política da nossa cidade, para dar sustentação ao servidor público, para dar sustentação ao homem do campo, como eu disse. Para a gente apresentar políticas públicas e nossa plataforma de governo, ela ter forma de realmente realizar ela perante a sociedade, Milton. E nós queremos dizer, nós precisamos hoje, dizer ao povo que a nossa política precisa passar por uma reforma. E essa reforma pode ser iniciada no nosso município com a redução de 25% a 30%. Continuo fazendo essa defesa sobre o salário do prefeito, de secretariado e de vereadores. Mas é uma discussão que nós vamos traçar dentro de audiências públicas junto com a população. Ok, ainda tem 1 minuto restante, candidato. Se o senhor quiser explanar, fique à vontade. Porque acredito, Milton Magalhães, que a política parte de exemplo. Se a gente apenas dizer na nossa plataforma de governo, antes de ganhar a eleição, e não realizar, nós estamos sendo omisso e hipócrita com a sociedade que acredita num projeto inovador, que acredita num projeto de mudança. É assim, dessa forma, que nós iremos radicalizar a fome na nossa cidade, porque tem muitas pessoas, Milton Magalhães, nessa cidade que passando o estado vulneráveis, e a gente, não estou falando de hoje pelas minhas visitas, mas ao longo dos 8 anos de mandato, eu tenho percebido isso na nossa cidade, e nós temos que trabalhar aí. Nós temos que trabalhar dessa forma para que nós possamos apresentar o governo na prática, humanizado, na saúde pública, na educação, como eu disse, na agricultura familiar, voltar a ver os nossos agricultores produzir alimentos, milho, voltar a ser a capital do maracujá. Nós precisamos do nosso recurso, do dinheiro, para aplicar no desenvolvimento da nossa cidade. Candidato. Muito bem, nós estamos entrevistando o candidato Paulinho e Mila do PT, candidato a prefeito pela cidade de Itapuranga, frente a frente com o candidato. O ouvinte pode participar, o WhatsApp é 3355-1388. Bom, candidato, por que o senhor disponibilizou o seu nome para esse pleito de 2020? Qual foi o momento que o senhor pensou, olha, agora vou ser candidato a prefeito, e por quê? Milton Magalhães e também a todos os ouvintes, é a pergunta importante. Nós não podemos omitir e distanciar do processo eleitoral, porque nós vamos dar a oportunidade para aqueles que não têm compromisso com a sociedade para continuar governando. A grande vontade, o sonho, tanto meu quanto do Paulo Horta, de ver uma cidade bem administrada,
de ver as pessoas sendo ouvidas, de ver uma cidade onde as pessoas realmente possam ser tratadas de forma respeitosa. Como eu disse anteriormente, nós precisamos de fazer uma mudança urgente na nossa cidade. E percebendo nesses 8 anos como vereador que é possível fazer uma política séria, uma política ética e transparente, acredito muito que isso também será possível e nós vamos colocar na prática, não tenho dúvida disso. E o meu eleitor também, eu quero dizer ao nosso eleitor, ao nosso povo de Itaporanga, eu quero dizer, não tenha dúvida do nosso compromisso, do meu compromisso e de Paulo Horta, que é uma grande pessoa, que tem hoje um trabalho prestado de 40 anos na nossa cidade e que continua sonhando com uma cidade bem gerida. Continua sonhando que as pessoas possam ter um atendimento adequado, que nós possamos municipalizar a saúde pública, como é o sonho do Paulo Horta, como é o sonho do Paulinho Mila, como é o sonho do povo de Itaporanga. A você, cidadão que está nos ouvindo, nós precisamos tratar a saúde do nosso município, fora da nossa cidade, somente os casos de alta complexidade. Quando a gente fala de humanizar, de municipalizar a saúde do nosso município, é isso, investir, de fazer com que o nosso cidadão seja atendido com respeito nas unidades hospitalares. Não estou dizendo que o funcionário no nosso município não respeita, mas nós precisamos um atendimento que ele não tenha que sair da nossa cidade. Precisa do investimento do poder público para que nós possamos realizar uma saúde diferente. Nós precisamos ter uma saúde onde nós resolvemos parte dos nossos problemas na nossa cidade. Veja bem, eu consegui recentemente uma emenda parlamentar com a deputada Adriano para a compra, para a aquisição de aparelhos para nossa Santa Casa. Esse é o pensamento do Paulinho que é colocado na prática. Nós precisamos adquirir novos aparelhos, tomografia, mamografia, outros, para que nós possamos resolver parte desses problemas e facilitar e também não deixar as pessoas correrem risco de sair aqui para Goiânia até chegar, talvez não consiga chegar a tempo. Esse é a proposta de humanização da saúde pública e de toda a administração pública da nossa cidade, Milton. Muito bem. Sim, 4 segundos. Ok, finalizado o tempo do candidato. Por que o senhor escolheu o médico Paulo Horta para ser o seu vice? É uma chapa pura, candidato. Mais 3 minutos. Milton Magalhães e todos os ouvintes, quero também aqui esclarecer bem essa situação. Desde o princípio da pré-campanha, do lançamento, da colocação, quando nós colocamos o nome à disposição, a gente deu muita abertura a todos os outros partidos para a gente sentar, conversar, dialogar para uma possível aliança. Mas, Milton, aquilo que foge do nosso princípio, que foge da nossa ideologia, não dá para a gente caminhar. Não dá para a gente conduzir um processo do qual um está na contramão. E hoje o Paulo Horta, que ainda continuo sendo um aprendiz com ele, com tanta experiência, tanto na saúde quanto na vivência, e o quanto esse homem dedicou ao povo da nossa cidade, eu quero dizer para você, hoje me orgulho muito de ter Paulo Horta como candidato a vice na minha chapa. A quantidade de pessoas que abraçam, que pegam, apertam nossas mãos, a receptividade de dizer, olha, você fez a melhor escolha, mas isso porque nós pensamos da mesma forma. Isso porque, volto a dizer, Paulinho Mila e Paulo Horta não vê a prefeitura como uma fonte de enriquecimento, e sim uma fonte de recursos que precisa ser aplicado para as pessoas. Esse é a identificação maior que eu e Paulo Horta tem. Paulo Horta hoje representa muito bem, de forma positiva, a medicina na nossa cidade. O trabalho que tem desempenhado. Nós tivemos, no início da minha fala, quando eu disse procuras por outros partidos, mas infelizmente nós não ouvimos aquilo que o povo e que eu queria ouvir dentro de uma discussão no processo de aliança, da tentativa de aliança. Porque a gente queria ouvir de alguns candidatos a prefeito e dizer, olha, nós queremos o Itapuranga, nós sonhamos com a Itapuranga bem administrada, nós sonhamos com uma prefeitura que o povo seja assistido, que nós traçamos meta de trabalho que seja transparente, que tenha um mandato participativo. Isso não foi dito. Outras propostas foram feitas, da qual eu não preciso mencionar, mas porém não faz parte
da nossa vontade, do nosso projeto para Itaporanga. E quando nós tivemos a última conversa com o Paulo Horta, com o doutor Paulo Horta, ele disse: eu estou com você porque eu acredito assim como você e como o povo. Hoje nós representamos a verdadeira mudança para Itaporanga. A esse povo que está nos confiando, nós jamais vamos decepcionar o nosso povo, nem eu, nem Paulo Horta. Porque nós estamos diante de um processo do qual nós acreditamos e as pessoas estão acreditando, Milton. É uma satisfação ver a alegria do povo no sentido de dizer: você fez a melhor escolha. Esse homem, acima de tudo, do seu conhecimento, é uma pessoa humana. Muito bem, finalizados mais 3 minutos. Esse é o candidato Paulinho Imila, está de frente a frente com o candidato todos os dias. A partir de hoje até sexta-feira você vai acompanhar um entrevistado. Amanhã será a vez do candidato Messias Mota do PSL, será o nosso entrevistado, nosso convidado para estar conosco amanhã. Continuando com as perguntas livres para o candidato Paulinho Imila, o que diferencia o senhor dos demais candidatos opositores ao senhor nesse pleito de 2020? Por que os eleitores de Itaporanga devem votar no Paulinho Imila? O nosso diferencial, ele está sendo apresentado, e volto a dizer, ao nosso povo de Itaporanga, que tem me acompanhado, que me acompanha pelas redes sociais, que acompanha a minha prestação de contas diária e mensal, e que acompanha também a vida do Paulo Horta, enquanto médico, enquanto cidadão itaporanguense. A nossa forma de tratar e de trabalhar com o nosso povo nos diferencia naquilo que nós acreditamos. Um projeto de mudança, um projeto do qual traz a verdadeira inclusão social para todo o povo da nossa cidade. Digamos, é o sonho que eu tenho de deixar um grande legado e administrar bem a nossa cidade. Então esse é o grande diferencial. Paulinho e Paulo Horta fará uma grande história em Itaporanga, fazendo a administração que o povo anseia, que o povo quer essa mudança. Nós sentimos isso nas ruas, porque nós começamos um trabalho ético desde o primeiro dia da campanha. Nós não distribuímos cargo da prefeitura para adquirir voto. Nós queremos formar nossa equipe técnica usando 2 critérios: que seja que tenha experiência, que seja técnico e, acima de tudo, humano. Que nós queremos humanizar a administração pública. Então, esse é o primeiro dever de casa. Nós não podemos formar uma equipe apenas por promessas políticas para adquirir voto. Nós temos algo de importante, que é projetos, que é a mudança que Itaporanga precisa. Então, isso me identifica com o Paulo e nos faz crescer a cada dia e ter essa aceitação do povo da nossa cidade. Então, quero dizer mais uma vez a todo o povo da nossa cidade: obrigado. Obrigado pela receptividade. Obrigado por cada aperto de mão, por estar enganjado nesse projeto de mudança. Esse projeto que não tenho dúvida que irá transformar a nossa cidade. Irá desenvolver também a nossa cidade. Esse é o nosso intuito. Acredito e sonho com Itaporanga administrada, assim como todos acreditam na nossa cidade. Nós precisamos escrever uma nova história. Eu, Paulo Horta, junto com você, ouvinte, que está aí do outro lado, que sonha com Itaporanga melhor, com Itaporanga bem administrada. Muito bem, 20 segundos restantes. O candidato tá respirando ali, acho que não vai fazer uso desse tempo, né, candidato? Nós, quando você fala do diferencial, Milton, ele já mostra por si só. Já mostra por si só o que o Paulinho, no início, quando eu disse que representou 8 anos na política de Itaporanga, defendendo o povo de unha e dente, fazendo o seu papel, cumprindo com o meu papel, que é aquilo que me compete. Bom, o candidato Paulinho Imila, o senhor é do PT. Nós sabemos que as arrecadações municipais não são suficientes para bancar os gastos públicos municipais, como folha de pagamento, saúde, educação, infraestrutura e todos os outros serviços públicos municipais. O governo estadual, governador Ronaldo Caiado do DEM,
assim como o governo federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, são os maiores críticos e opositores do seu partido, o PT. Que também o PT é o centro da maior corrupção da história desse país, tendo inclusive os seus maiores líderes, como Lula, José Dirceu e outros, presos pela Operação Lava Jato. Se o senhor for eleito, como o senhor pretende articular junto aos governos estadual e federal para angariar recursos para o município de Itapuranga? 3 minutos, candidato. Quero dizer que a responsabilidade do município de Itapuranga, assim como outros demais, ela é responsabilidade do governo municipal, do governo estadual e também do governo federal. Mas sem dúvida nenhuma, com muito diálogo, nós iremos construir, através desses 3 governos, uma Itapuranga melhor. Porque ainda que nós temos ideologias diferentes, nós temos que pensar em Itapuranga. Jamais vamos conseguir em toda a história, eu também não vi até hoje, e nós não vamos chegar a esse, que o governo federal e estadual tem que estar alinhado com prefeitos da cidade, alinhado na mesma sigla. Eu acredito que precisa estar alinhado no mesmo processo, no mesmo projeto de construção de uma cidade melhor. Nós temos a cidade de Goiás, que é um exemplo. A prefeita Selma, no segundo mandato, no primeiro mandato, trabalhou com o governador Marconi Perillo e acredito que fez um trabalho razoável, um bom trabalho em Goiás Velho. Está terminando o seu mandato com o governador Caiado. Governo, Milton, no meu entendimento, e também eu quero direcionar ao público, ao povo que está me ouvindo, o governo não faz oposição a governo. O governo trabalha com muita sabedoria, em parceria com todos os governos, buscando recurso constantemente. A prova do meu esforço e também do meu trabalho em Itapuranga, que recentemente, o ano passado, eu consegui, através de emendas parlamentares, a pedidos do deputado Rubens Antônio, inclusive você me concedeu uma entrevista nessa rádio, um ônibus escolar. Consegui recentemente uma emenda de 140 mil para a saúde do hospital municipal, para reformas e compra de equipamentos. Nós conseguimos uma emenda de 50 mil para o EG de Itapuranga. Eu consegui, com a deputada Adriana, recentemente agora, que vai ser aplicado, um recurso de 200 mil para a compra de equipamento, a aquisição de equipamentos para a Santa Casa. Então esse trabalho nós temos que fazer. Eu tenho que ser opositor, eu fui opositor à administração do município enquanto legislador. Deputado, vereador, ele fiscaliza o governo, mas prefeito, governo não fiscaliza governo. Governo tem que ter a capacidade, o entendimento que a partir das eleições termina e acaba todas as divergências políticas. Nós queremos buscar em parceria com os deputados de outras siglas, deputado federal, estadual, para a gente fazer uma grande parceria e aplicar recursos na nossa cidade para que nós tenhamos uma cidade desenvolvida. Seu tempo. Candidato, muito bem, candidato Paulinho Emílio, a gente disse que em qualquer momento poderíamos ter perguntas do eleitor, nós já temos perguntas, temos várias na verdade aqui, mas vamos a pergunta que é de voz, que é gravada. Se você tem o intuito de participar do nosso programa, é importante que você grave a sua mensagem de voz. Boa noite, aqui é a Liliane Silva, sou funcionária pública do município. Eu tenho uma pergunta para o candidato Paulinho Emílio. Sobre o quinquênio e a licença-prêmio. No estado, esse ano, os funcionários públicos tiveram essa perda da licença quanto do quinquênio. Eu quero saber qual é o plano do candidato para o município. Ele também pretende fazer esse corte ou não? Outra questão é a insalubridade, que você já até citou no início da sua entrevista. Atualmente ganhamos só 10% de insalubridade, né? Sendo que não está de acordo com a lei perante algumas áreas da saúde. Quero saber qual é a sua proposta para essa área, insalubridade, quinquênio e licença-prêmio, para a valorização do funcionário público. Candidato, entendeu a pergunta, candidato? Sim, eu agradeço a participação da Liliane
e dizer que a insalubridade é um direito por lei, que nós precisamos dar a ele, não é dar, ele defender o seu direito que está estabelecido por lei, e nós vamos cumprir, eu e Paulo Horta, principalmente aos funcionários da saúde, que arriscaram as suas vidas para salvar vidas recentemente com essa pandemia. Para mim foi um absurdo e uma vergonha ver e perceber que estava sendo retirado 10% da insalubridade desses profissionais e que foi avaliado por uma empresa na nossa cidade e precisa de uma prova maior desse risco agora da pandemia, e mesmo assim não voltou a eles aquilo que é de direito. Eu não concordo, assim como o quinquênio e todos os seus direitos foram retirados. Essa retirada foi feita através da votação de deputados no nosso estado. Inclusive, eu tenho o prazer de citar a deputada Adriana, que defendeu de um e dentro para não ser retirada. Eu volto a dizer, a reforma política não foi feita no país. Nada foi tirado do político. É essa política que eu defendo, porque eu não penso apenas como político, como candidato, eu continuo pensando como cidadão. Não retirou nada, quero dizer a você, Liliane, não retirou nada da vida do político, mas retirou quinquênio, fez com que o aposentado voltasse a contribuir, o servidor público. Isso é entristecedor. Nós queremos valorizar o nosso servidor público, assim como foi aprovado recentemente o plano de cargos e salário no nosso município, e nós queremos cumprir com esse plano. Talvez trazer uma discussão para melhorar dentro daquilo que foi apresentado e que foi retirado pelo atual gestor e deixou da forma que veio do executivo para o legislativo. Sequer nós não pôde apresentar uma emenda no projeto da valorização do servidor público no nosso município. Vou pausar o seu tempo, candidato, porque dentro da regra do nosso programa, o senhor citou que foi retirado pelo gestor. Comente sobre esse assunto, por favor. Repete, por favor, Milton. O senhor comentou que o atual gestor fez alguma retirada dos benefícios dos funcionários públicos. Por favor, comente esse assunto. Essa retirada é do conhecimento de todos. Hoje é pago 10% apenas da insalubridade dos funcionários. Isso é lei. Não se trata de gratificação. Aquele bônus que você dá ao funcionário. Estabelecido por lei, essa insalubridade para os funcionários que trabalham com risco. Tanto os garis, quanto os médicos, os profissionais da saúde, que lidam diretamente com risco nas unidades hospitalares. Em todos os ambientes, aliás. Voltando aqui a falar sobre o assunto anterior, sobre poder governar com os governos de outra sigla, eu me lembro que o governo estadual trabalhou com diversos prefeitos da nossa cidade e nós não tivemos desenvolvimento tão importante aqui na nossa cidade. Estava lado a lado governadores e prefeitos da mesma sigla e colocando a sociedade à espera dos recursos, do crescimento da cidade. Candidato, finalizando o nosso primeiro bloco, então, com esses temas livres, vamos voltar já explorando o seu plano de governo, e nós temos mais uma participação, mas antes dessa participação, candidato, eu preciso que o senhor faça o sorteio dos candidatos opositores ao senhor, os 4 restantes que vão passar por aqui também, que irão mandar uma pergunta gravada pelo WhatsApp no 3355-1388. Por favor, tire um primeiro papel. Leia, por favor, candidato. Candidato Miro Marçal. Miro Marçal, então, assessoria do candidato Miro Marçal, por favor, nos enviar a primeira pergunta. Agora o segundo candidato, por favor. Eli Pinto. Candidato Eli Pinto também, assessoria, por favor, providenciar o áudio gravado pelo próprio candidato para fazer a pergunta ao candidato Paulinho e Mila. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa Frente a Frente com o Candidato. Frente a Frente com o Candidato. Mais FM 97,5 nas eleições municipais 2020. Muito bem, estamos de volta com Frente a Frente com o Candidato. Nosso entrevistado de hoje é o candidato do PT, Paulinho e Mila. Como eu disse anteriormente, nós vamos ter um convidado, viu, o candidato Paulinho e Mila, e a todos os ouvintes da Mais FM, que é o Leandro, presidente da CDL.
que vai participar todos os dias conosco com uma pergunta específica para cada candidato. A pergunta hoje direcionada ao senhor candidato Paulinho Emila. Boa noite, candidato. Aqui quem fala é Leandro Almeida, presidente da CDL Itapuranga. E gostaria de perguntar a você, se eleito for, qual seria a sua política para atrair empresas para o nosso município, né? Nós estamos cansados de ver nossos jovens, né, se mudarem da nossa cidade por falta de oportunidades. Então, nós queremos saber de você, qual seria a sua política para a geração de renda, emprego, dar mais dignidade à nossa população. Nós somos um comércio forte, nós temos uma agricultura forte, né? Nós somos um comércio forte, mas nós precisamos de empresas, nós precisamos de mais oportunidades. Itapuranga estaria de portas abertas no seu governo para atrair mais empresas, dar mais oportunidade aos nossos jovens? E fica a pergunta, né? Qual seria a sua política para a geração de renda e mais empregos no município de Itapuranga? Muito bem, pergunta então do presidente da CDL de Itapuranga, Leandro Almeida, para o candidato Paulinho Emila, 3 minutos. Quero agradecer o Leandro, né, que está aí colocando também à disposição, fazendo essas perguntas, participando, assim como nós tivemos recentemente, essa semana ainda nós participamos de uma importante reunião no CDL, que foi muito importante, o CDL também com a vontade de participar e de ouvir todos os candidatos. Eu acredito que foi o primeiro ali estar no CDL discutindo com eles. Então veja bem, nós não podemos mais perder pequenas empresas, médias empresas, nem grandes empresas que dentro da nossa cidade e aquelas que têm intenção de se instalar, de empreender no nosso município. Nós precisamos sair da promessa, sair como muitos governantes vêm prometendo, que vai combater o desemprego na nossa cidade, que vai impulsionar o crescimento da nossa cidade, mas porém na prática não é apresentada. Nós perdemos empresas que poderiam estar instaladas na nossa cidade, porém hoje está em outras cidades. Nós precisamos criar políticas de incentivo fiscais para as empresas instalarem na nossa cidade, inclusive para aquelas que já têm também pequenas empresas, para o microempreendedor. Dizer que os empresários que saem lá de Goiânia ou de qualquer capital, ou que querem instalar uma filial na nossa cidade, eles não gostam, eles não veem a nossa cidade como nós estamos vendo, que eu gosto da cidade, a cidade colhedor. Então eles vão instalar, Leandro, eu quero dizer, naquela que tem uma proposta melhor. A isenção de impostos, a doação de terrenos, isso é algo atrativo que vai fazer dentro das nossas empresas, fazer dentro da nossa cidade, nosso município, que possa instalar em outras empresas no nosso município. Então nós precisamos trabalhar de forma muito precisa, em todos os sentidos, assim como a gente explanou na reunião do CDL, da importância de fazer da política, como eu falei, desenvolvendo uma política humanizada e, acima de tudo, acreditando no sonho de uma Itapuranga bem gerida. Ela tem que desenvolver com essa característica de o prefeito ter um entendimento. Nós, prefeitos, já preocuparam muito com aquilo que ia perder de impostos diretamente, mas se tivesse aceitado as empresas aqui, instalado na nossa cidade hoje, nós já tinha passado o período de 3, 4, 5 anos de isenção de impostos. E o imposto que é gerido indiretamente para as pessoas, para os trabalhadores que são empregados, nós vamos vender mais na loja, na farmácia, no supermercado. Então esse é o ganho maior, de ter um pensamento inteligente, de buscar e oferecer aos empresários que têm intenção de empreender e implantar as empresas em nosso município. Seu tempo, candidato. Continuando com esse tema, candidato, geração de renda, fazer as empresas vir para Itapuranga. Nós temos uma boa infraestrutura de malha viária, né? As rodovias que cortam, estamos bem próximo à BR-153.
Na opinião do senhor, e como o senhor irá lidar com esse tema, trazer empresas para Itaporanga? Nós não temos uma subestação de energia elétrica que consiga gerar energia para uma pequena ou média empresa aqui no município de Itaporanga. E eu vou um pouquinho mais adiante. Nós temos um parque industrial estacionado há muitos anos aqui na saída da cidade ou na entrada da cidade para quem está chegando, que também não funciona, simplesmente há anos, né? Estão criando ali somente mato. Como que o senhor pretende resolver essa situação da geração de emprego, dado a essa situação de momento de Itaporanga estacionada no tempo? Essa colocação muito importante, que nós sofremos com essa queda, com essa falta de energia há muito tempo. Nós precisamos, em parceria com o governo, com os representantes políticos, resolver de uma vez por toda, com a Enel, essa instalação e um melhoramento dentro da energia do nosso município. Mas quando a gente fala de emprego, de empresas, de instalação de novas empresas, muito importante nós colocarmos isso. Mas o parque industrial, ele vem sofrendo de um gestor para o outro. Cria-se uma lei, estabelece regras, no outro governo precisava dar continuidade, portanto, é desmanchado aquilo que foi construído e, na verdade, nós continuamos no retrocesso. Nós precisamos dessa busca. E essa busca precisa estar integrada entre diálogo com o governo do Estado, com a Secretaria a Secretaria de Cidades, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na nossa cidade. A gente precisa buscar, através da Secretaria do Estado, dizer que nós assumimos com muita responsabilidade, através do Gabinete de Desenvolvimento. Nós pretendemos instalar um gabinete que é mais conhecido como balcão de negócios na nossa cidade, para fazer todo esse apanhado, para que sirva, que dá uma estrutura, para que realmente possa dar um horizonte e que a gente possa trabalhar com as pequenas e com as médias empresas já existentes, mas também com aquele que tem intenção de abrir a sua empresa. Falando também nesse balcão de negócio, que nós precisamos valorizar e reconhecer as pequenas empresas nas 3.000 propriedades hoje existentes na agricultura familiar. São 3.000 propriedades, contamos hoje praticamente 6.000 empregos dentro de um regime familiar, Milton. Que nós precisamos levar condições, abraçar de vez essa causa, porque é de lá que sai a alimentação para a mesa de todos nós. Apresentar a eles, dar uma sustentação a todo o povo do meio rural, dessas empresas, investindo, sendo parceiro, respeitando aquilo que é de seu direito, com a manutenção das estradas, encascalhamento com pontes, que isso é dar a eles o que é de direito. E também oferecer uma assistência técnica, veterinária, agrônoma, para que nós possamos ter uma agricultura desenvolvida, que nós possamos ter no nosso Xixá, voltar a produzir alimento, voltar a ter uma produção importante de milho, voltar a ser a capital do maracujá na nossa cidade. Então, investir também. Hoje não dá para falar mais de desenvolvimento econômico, separando o meio rural do meio urbano. Então, essa é a nossa vontade de fazer de Itaporanga uma cidade melhor. Ok, finalizados os 3 minutos do candidato Paulinho Imila, conversando com a sua assessoria. Amanhã será a vez do candidato Messias Mota ser o nosso entrevistado aqui do Frente a Frente com o candidato. Continuando, explanando o plano de governo do candidato Paulinho Imila. Bom, candidato, o senhor está falando nas suas redes sociais e também nos seus programas eleitorais do asfalto Sonrisal. Né? O que seria esse asfalto Sonrisal e como o senhor pretende resolver esse problema do asfalto Sonrisal em Itaporanga? Pode repetir, por favor? O senhor está falando no programa eleitoral, vou pausar o tempo, viu, candidato? No seu horário político, né, de asfalto Sonrisal. E também nas redes sociais o senhor cita sempre essa frase. Eu gostaria de saber como que o senhor pretende resolver esse problema de asfalto Sonrisal e o que é esse asfalto Sonrisal para o ouvinte entender. Agora sim o seu tempo.
Milton, só voltando ali na última colocação minha, que eu coloquei a secretaria do município, que nós queremos colocar interligado com a secretaria a Secretaria do Estado, Indústria e Comércio. Nós queremos trabalhar de forma precisa com essa secretaria para que nós possamos fazer um trabalho de desenvolvimento econômico no nosso município em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Eu até mencionei outra secretaria, peço desculpa aos ouvintes que estão do outro lado, é esse grande gargalo do desenvolvimento econômico do nosso município. E dizer ao Leandro que nós queremos muito e nós queremos dar abertura a todos vocês comerciantes. Essa é a nossa proposta, um governo participativo. Nós queremos discutir toda a meta de trabalho, tudo aquilo que nós possamos construir junto. Falando sobre o asfalto Sorrisal, essa não é uma crítica só do Paulinho Mila, mas sim de todo o povo de Itapuranga. Nós estamos vendo aí vários setores soltando o asfalto, está no puro cascalho. Nós precisamos retomar esses setores que está praticamente quase que destruído o asfalto. Nós precisamos reativar aquela indústria, aquela usina de asfalto que está na garagem. Não é admissível que a gente não aproveite uma coisa de um governo para o outro. Está abandonada no pátio da prefeitura. Nós precisamos, sem dúvida, colocar ela para funcionar e também trabalhar com a pavimentação asfáltica onde for necessário, com broquete. Essa é a proposta inicial nossa, caso a gente não consiga diretamente com o governo, mas nós vamos tomar medida para levar condições para as pessoas nos bairros que não têm hoje asfalto, que sofrem com a poeira, que sofrem com a lama. E eu sei o que é isso, eu moro na Vila Moreira, são 3 ruas de chão, então nós queremos colocar a fábrica de broquete para funcionar, que nós possamos fabricar o próprio broquete. Qual o custo, candidato? Esse custo, nós vamos, é necessário fazer todo o levantamento, mas eu acredito que é possível. Diante do enxugamento dos gastos desnecessários que nós temos hoje nos órgãos públicos, a gente vai conseguir fazer esse dever de casa. Começando com a participação, e nós queremos interagir a parte prisional da cadeia, porque nós tínhamos aí presos que cuidavam de uma horta. Nós podemos usar... Vou pausar o tempo do candidato. O senhor se referiu à usina asfáltica que está na garagem da prefeitura. O senhor, enquanto vereador, o que o senhor fez para que o município não deixasse deteriorar o patrimônio público municipal? Muito bem, Milton. Isso nós colocamos, nós fizemos ofício, requeremos do prefeito para que ele tivesse, o prefeito atual, que tivesse uma ação diferente, para que isso não ficasse daquela forma, deteriorando no tempo. E nós, em seguida, ele não cumprindo, nós fizemos vídeo mostrando para a sociedade a grande precisão. O meu trabalho, enquanto fiscalizador, foi feito dentro do tempo. Ok, final do tempo então do candidato. Vamos falar sobre o tema saúde, candidato. Eu quero chamar a atenção do candidato Miro Marçal, não vai mandar a pergunta, viu, candidato Paulinho Mila? Então, nós vamos cancelar o Miro Marçal. Já fui comunicado aqui que ele não vai mandar a pergunta. O senhor sorteia, mais um candidato para mandar a última pergunta. Quem é o candidato? Davi Soares. Então, o candidato Davi Soares, assessoria, quem quiser, por favor, pode gravar a pergunta e será executada daqui a pouquinho. Já estamos quase nos momentos finais do nosso programa. Vamos falar sobre saúde. Quais são as propostas que o senhor tem para a saúde de Itapuranga, candidato? Milton Magalhães, só voltando ao tema anterior, quando nós não conseguimos colocar essa pavimentação asfáltica que nós queremos iniciar ela, nós estamos diante de uma proposta para o povo real, que é possível fazer. Se a gente construir de 2 a 3 ruas a cada mês, nós conseguimos fechar o ano com 24 a 26 ruas no ano. Então a nossa proposta é que seja feita a fabricação das pedras de broquete pelos detentos hoje da cadeia, que possa contribuir, nós contribuímos e também será beneficiado com a pena. Cada 3 dias trabalhado terá um dia a menos na pena. Então, falando sobre saúde, hoje nós temos um grande parceiro. Quero dizer ao povo de Itapuranga, nós temos um grande parceiro
que tem conhecimento técnico e, acima de tudo, compromisso. Demonstrou compromisso por 40 anos com a saúde pública do nosso município. E isso, sem dúvida, nós queremos humanizar, nós queremos fazer um atendimento diferente na saúde, quando eu digo da municipalização da saúde pública do nosso município. Nós não podemos tratar mais as pessoas como se que essas pessoas vivessem num distrito dependente da capital. Nós precisamos resolver parte desses problemas no nosso município em termos de exames, em termos de consultas. Um tratamento humanizado é você chegar na unidade hospitalar e realmente ter esse problema, ter o seu atendimento e que possa resolver o seu problema no próprio município. Dizer que nós conduzir para a capital somente os casos de alta complexidade. Isso foi discutido com o Dr. Paulo Horta e é uma das metas de trabalho da formação de uma equipe médica para ser, sem dúvida, o referencial em outros municípios. Que outros municípios possam ver Itapuranga como um referencial, como um polo da saúde, como um destaque aonde poderemos formar parceria dentro de um consórcio com o município vizinho, para que nós possamos trazer eles como parceiro, que eles não tenham que ter a necessidade de ir para Goiânia, assim como muitos casos não são resolvidos na nossa cidade. Com aparelhagem adequada para fazer exames, como hoje nós pagamos uma pactuação para Goiás Velho, nós podíamos ter perfeitamente, nós podemos, vou dizer com precisão, nós podemos ter perfeitamente o aparelho de tomografia para atender as pessoas no nosso município, para diagnosticar melhor e a tempo, para que nós não vemos perder vidas. Pausando o tempo do senhor mais uma vez, como e de que forma que o senhor iria conseguir comprar e manter um tomógrafo? Milton Magalhães, esse tomógrafo ele pode ser visto tanto através de emenda, como eu consegui aparelhos para Santa Casa, como nós podemos custear pelo município, fazendo a economia necessária dos gastos que está tendo na prefeitura, que hoje não é, no meu entendimento, permitido. Nós precisamos aplicar o dinheiro para o povo. Ok, finalizando o tempo do candidato, vamos para mais uma pergunta. Nós falamos já de desenvolvimento social e econômico, falamos de saúde, educação, candidato. Qual é as propostas do senhor para a educação infantil do nosso município? Tempo. Milton Magalhães, nós, aí diante do meu trabalho enquanto vereador, nós formamos uma grande parceria e nós fomos um defensor da educação, porque eu acredito que todo o processo de transformação da nação, ela passa pela mão do professor. Dizer a vocês que eu acredito que uma gestão participativa, humanizada, que nós possamos discutir a saúde, a educação com nossos profissionais da educação, que não seja colocado a goela abaixo, mas sim entender o que é prioridade no momento. Isso será nosso primeiro passo numa meta de trabalho. Informatização melhor do sistema nas nossas escolas. Nós passamos recentemente, nós estamos saindo dessa catástrofe da pandemia, e os professores tiveram que reinventar dentro do processo educacional. E nós queremos fazer mais para a educação, nós queremos elaborar projetos para que nós desenvolva dentro da capacidade do trabalho que hoje já é oferecido pelos nossos profissionais da educação. Nós precisamos ter os laboratórios digital nas escolas, assim como hoje ampliar com aquele que tem na escola século XXI, mas que não tem um sistema informatizado que possa servir para os alunos e para os professores. Nós queremos levar isso para as escolas. Nós queremos tratar a educação da forma que precisa ser tratado, dar melhores condições para todo o povo da nossa educação. Eu deixo aí, dentro do meu mandato enquanto vereador, um projeto importante de valorização para a educação, que é o repasse automático do piso nacional. Percebendo que todos os anos eles sofriam uma perca salarial por não colocar em tempo hábil as administrações que passaram. Colocava a partir de abril, maio, tinha uma perca. Nós colocamos um projeto dispensando a apreciação da Câmara e da Prefeitura
de projetos ter que tramitar pelo Legislativo, que eles, todo início de ano, a partir do mês de janeiro, recebesse de forma automática. E isso aconteceu. Com a participação dos professores, nós aprovamos, nós tivemos essa aprovação. E hoje esse projeto, ele é implantado em outros municípios, tirado da nossa cidade. Muitas pessoas falam: Paulinho, eu posso implantar, eu queria te pedir permissão para você enviar o projeto que você implantou na educação. É por isso que o Paulinho hoje não está apenas na promessa, o Paulinho tem serviço prestado. Nós temos algo muito importante, que é a prática, está ali como verdadeiro defensor para uma educação de qualidade a cada dia. Bom, nós já estamos quase nos minutos finais do nosso programa. A Davi Soares também comunicou que não irá enviar a pergunta. Restou então o candidato Messias Mota, se estiver nos ouvindo e tiver o interesse de repassar a pergunta para o candidato Paulinho Imila. WhatsApp 3355-1388. Daqui a pouquinho, no finalzinho do nosso programa, o candidato responde as perguntas do Eli Pinto e também do Messias Mota, caso mande o seu questionamento. Candidato, o senhor fala no seu plano de governo de eixo de desenvolvimento da governança participativa. Como que se daria essa governança participativa? Essa governança participativa, eu quero dizer a todo o povo de Itaporanga, nós precisamos, quando a gente inicia e quer fazer um trabalho transparente, a gente inicia com essa governança participativa, que realmente ela possa realmente produzir algo de positivo dentro da administração. Nós precisamos criar e fortalecer, talvez não criar, mas fortalecer e de fato que seja executada uma ouvidoria no nosso município. A ouvidoria que funcione de verdade. Então é isso que nós queremos para o nosso município, que as pessoas sejam ouvidas, que nós possamos analisar o que está acontecendo em diferentes áreas da nossa cidade. Isso é importante. Isso trará uma seriedade muito grande e um comprometimento maior diante de todas as áreas na nossa prefeitura, na nossa administração. E colocar também, e que dê condições dos nossos conselhos municipais que possam participar de forma verdadeira, interagir em todo o processo de administração do nosso município. Porque muitas das vezes, quero dizer aos ouvintes, os nossos conselhos são montados, formados de forma bonita, vai lá e faz um convite para a entidade, mas depois não funciona como deveria por causa de intervenções do poder municipal. Nós não podemos conduzir dessa forma se queremos apresentar algo de fato transparente para o nosso município. É preciso trazer essa participação do nosso povo para com a administração. Aí, de fato, nós estaremos cumprindo com o nosso papel, trazendo a sociedade para interagir desde o orçamento participativo, mas também na hora de dizer: olha, prefeito, isso aqui não está funcionando. Lá a ouvidoria no nosso governo será ouvida, será realmente feito um trabalho ético e transparente como a gente sonha. Dizer, Milton Magalhães, que a ouvidorias hoje nos municípios, elas em alguns municípios funcionam, mas no nosso município eu não percebi ainda uma função efetiva, uma função precisa da ouvidoria. Então nós queremos fazer dessa ouvidoria realmente com que o povo seja ouvido. O povo precisa ter vez e ter voz e dizer: eu não estou sendo bem atendido nessa área. Que nós possamos fazer uma correção. Isso é trabalhar de forma correta para o nosso povo. Ok, final do tempo, 5 segundos ainda. Agora sim. Bom, candidato, nós estamos caminhando, ainda dá tempo de 2 perguntas. Gostaria de saber do senhor quais garantias o eleitor de Itaporanga terá do senhor, caso o senhor seja eleito, que o senhor não irá seguir os exemplos da corrupção nacional. E mais uma vez eu sou obrigado a citar a corrupção do seu partido, o PT, dentro do escândalo de tantos outros, Mensalão, Lava Jato.
quais garantias o senhor, Paulinho e Mila, deixa para o eleitorado de Itaporanga? Primeiro eu quero dizer ao povo de Itaporanga que está me ouvindo, a maior garantia do meu governo para com o povo de Itaporanga está no exemplo que eu dei há 8 anos dentro do Poder Legislativo, combatendo qualquer tipo de corrupção, combatendo todo tipo de corrupção, de desvio de conduta, de dinheiro que não é aplicado de forma corretamente, de não levar a participação ativa do nosso povo, com a compra de carros que não tem necessidade para a prefeitura, que deveria ser o povo deveria ser ouvido e participar. Isso que eu quero dizer. O meu combate à corrupção, ele está aí aos olhos da sociedade nesses 8 anos. Além de propor, além de ter colocado 8 projetos importantes, a gente também fez um trabalho frequentemente no combate a isso. E dizer que todos os partidos, o meu, o PP, que hoje o PP, não o PT, o PP hoje está no ranking da corrupção no país, mas que nós possamos fazer diferente, que não é a sigla partidária que te faz melhor, e sim a sua prática, o seu dia a dia. E isso eu aprendi no âmbito familiar, com meus pais, com minha mãe, e dizer, nós podemos fazer a diferença, nós podemos ser correto e ético, basta nós queremos. Eu acredito nesse caminho, nesse projeto, nesse andar, é que a corrupção jamais fez parte, não tive sequer um desvio de conduta. E eu quero dizer que aqueles que fizeram errado dentro da minha sigla, certamente terá que apresentar o seu advogado de defesa, não o Paulinho e Mila. Paulinho e Mila pode ser, eu dou essa liberdade para as pessoas questionarem e apontarem qualquer ato de desvio de conduta, a qualquer violação das leis. Paulinho e Mila hoje é o candidato ficha limpa, que não tem processo, que não tem condenação. Hoje em Itaporanga tem diversos gestores que passaram pela administração pública enquanto prefeito, mas não podem mais candidatar, e outros de pendurado pela justiça. Mas não passaram pelo PT, e sim por outras siglas. E pularam de sigla com uma facilidade, achando que isso faz a diferença. Faz a diferença é você cumprir com o seu dever. Faz a diferença é você ser ético. Você conduzir um trabalho onde a sociedade realmente te respeita. Hoje, eu ando na nossa cidade de cabeça erguida e posso dizer, cumpri com o meu papel. Porque eu sou bem pago, a classe política é muito bem paga pelo cidadão. Nós temos a obrigação de apresentar um trabalho que corresponda com o nosso povo. Muito bem, finalizando o tempo do candidato e fechando assim então nosso questionário de perguntas para o candidato Paulinho e Mila. Agora 8h13, 60 minutos dados ao candidato Paulinho e Mila. Vamos à pergunta então do candidato opositor ao senhor, do Democratas, que também fez parte no seu partido no passado, Eli Pinto, que mandou a pergunta pra gente. Ele faz uma pergunta e depois ele faz uma correção logo abaixo, viu, candidato? E somente até o presente momento, o Eli Pinto enviou a pergunta. Agora sim? Paulinho e Mila, caso você seja eleito, qual será a sua estratégia para a volta do PT ao poder em 2022? Você defende a candidatura do Lula ou de outro candidato? 2 minutos, candidato. Eu quero dizer ao doutor Eli o grande respeito que eu tenho a ele e dizer para ele que o momento do Paulinho e Mila discutir é a política municipal de Itaporanga. Está longe para a gente decidir e falar sobre a política nacional. Ainda tem mais 2 anos, salvo me engano, para que o presidente atual, Bolsonaro, que ele termine o seu mandato. Então quero dizer a você
doutor Eli, o respeito que eu tenho pela sua pessoa, mas hoje o Paulinho está aqui se dispondo a discutir um projeto novo político para nossa cidade, um projeto inovador, um projeto de mudança, um projeto de sonho, um projeto de esperança. Esse projeto eu quero continuar discutindo e apresentando para a sociedade. Respeito muito o nosso candidato, assim como eu respeito os demais. Desde o princípio eu parti por uma política séria, respeitosa, ainda que alguns, não estou dizendo isso para o doutor, pelo contrário, algumas pessoas estão usando fake news, usando de baixo nível, usando o meu nome, usando o nome de líder religioso da nossa cidade. Eu peço a eles que mesmo que eles não respeitem a minha pessoa, por eu ser apenas um adversário político, mas que esses candidatos respeitem os nossos líderes religiosos da nossa cidade. Quero deixar essa mensagem. Nós podemos apresentar algo diferente, além desses fake news, dessas grandes críticas, porque é vexatório. Isso não ofendeu a minha pessoa, mas eu fico indignado quando menciona pessoas, e principalmente um líder religioso, e todos os líderes religiosos da minha cidade têm um tremendo respeito. Ainda que eles não mereçam, ainda que eles não estão fazendo por merecer, continuarei com o meu trabalho sério, respeitoso, porque a política ela é muito rápida. Não dá para traçar um plano de governo e uma trajetória política como se nós fôssemos inimigos mortais. Eu quero apresentar ao nosso povo de Itapuranga um projeto novo, como eu acabei de dizer. É isso que o Paulinho traz na sua bagagem, juntamente com o Paulo Horta. Nós não queremos hoje falar e apresentar aqui inúmeros defeitos de candidatos, porque nós todos... Tempo, candidato. Bom, finalizando os 2 minutos dado o candidato, desculpa, até passou despercebido aqui também alguns segundos, viu, candidato? O Messias Mota tem mais uma pergunta para o senhor. Paulinho, seu slogan é Paulinho fez, Paulinho faz. Você é vereador há 8 anos, tendo sido inclusive presidente da Câmara. No entanto, há 40 anos a população de Itapuranga sofre com inúmeras demandas urgentes. Quais foram os projetos que você realizou no seu mandato para resolver essas demandas? Tempo, candidato, 2 minutos. Primeiro, aí, boa noite ao candidato Netinho, e só para corrigir aí, eu nunca fui presidente da Câmara. Eu fui numa chapa vice-presidente quando o Nelson, da Casa do Idoso, ainda era vereador, foi presidente da Câmara de Vereadores. Eu fui apenas vice. Então, projetos importantes, inúmeros projetos que eu apresentei e até mencionei alguns aqui, como o projeto do repasse automático dos professores, o projeto da criação de condomínios e chácaras de recreio que facilita empreendedores no nosso município, o projeto da criação da ouvidoria no nosso município, um projeto de lei que dá sustentação e proteção ao homem do campo, que nós regulamentamos a lei federal para o município, aonde o produtor rural aonde a prefeitura terá que comprar no mínimo 30%, assim como reza a lei federal. Então, são vários projetos que nós apresentamos para Itapuranga, mas o verdadeiro projeto que o Paulinho Mila apresentou para a nossa cidade foi o comprometimento com o povo. Além dos 8 projetos elaborados pela minha pessoa, eu posso dizer, hoje eu saio do Legislativo de cabeça erguida, cumpri com o meu papel, porque eu volto a dizer, nós, vereadores, prefeito e toda a classe política, somos bem pagos, somos a classe mais bem paga pela sociedade. E eu sempre trouxe o entendimento que quem é soberano é o povo e não o Paulinho enquanto vereador. Foi esse que me fez entender que, de fato, eu precisava tomar minhas decisões no coletivo, junto com a sociedade. Quando eu votei contrário ao aumento dos impostos na nossa cidade, que foi um aumento abusivo, a reforma tributária de 2017. Bom, assim nós vamos finalizando então com o nosso primeiro candidato, nosso programa especial Eleições 2020, frente a frente com o candidato, conforme nós colocamos na nossa regra.
Candidato, o senhor tem agora 3 minutos para pedir o seu voto para a população de Itaporanga, para explicar para o eleitor o porquê votar no Paulinho Mila no próximo dia 15 de novembro. Quero direcionar a todo o povo de Itaporanga, aos ouvintes, e dizer a eles, pedir o seu voto para Paulinho Mila e Paulo Horta, para que nós possamos apresentar esse projeto que sonhamos por uma Itaporanga melhor. O projeto do Paulinho não é apenas a vontade minha, é a vontade de todos na nossa cidade. Eu tenho certeza disso. De uma cidade administrada, acima de tudo, com respeito, aplicando corretamente os nossos recursos. Nós precisamos fazer, e nós queremos fazer, eu e Paulo Horta, da nossa cidade, uma cidade desenvolvida. E sem dúvidas faremos. Vocês nos dê essa oportunidade da gente escrever uma nova história para Itaporanga. Um projeto de mudança, um projeto de esperança. Esse projeto de esperança que vem trazer na sua bagagem, né, no seu esboço, digamos melhor, condições melhores para nosso povo. Onde abraça, mais uma vez eu quero dizer, onde abraça o nosso trabalhador rural, onde abraça o homem do campo. Nós temos que estar sempre lembrando do nosso homem do campo, da importância da Cooperaf, das organizações, das cooperativas, das associações, do comércio, que hoje traz